Saudações em Cristo Jesus a todos do Facebook, saudações em Cristo Jesus a todos do YouTube. Que a santa paz do Senhor Jesus repouse em cada vida, em cada coração. Vamos dar continuidade à leitura da santa palavra do Senhor nosso Deus, desta feita no livro do profeta Isaías, a partir do capítulo 8, versículo 1 em diante, para a nossa meditação. A você que está chegando agora na nossa página no Facebook, também no YouTube, eu quero dar as boas-vindas em nome do Senhor Jesus, dizer para vocês que se nós enviamos e também recebemos solicitações de amizade da vossa parte, o motivo é único e exclusivo para a leitura da Santa Palavra de Deus. Nós estamos no meio de um projeto de leitura de toda a Santa Bíblia. Somente leitura, não tem pregação. O entendimento do texto sagrado vai ficar a cargo de cada pessoa, pegar sua Santa Bíblia, colocar um bom dicionário da língua portuguesa do lado, né? E acima de tudo, orar ao Senhor Jesus, porque a palavra de Deus nos diz que dele vem o entendimento, dele vem o conhecimento, dele vem a sabedoria, né? E eu gostaria de fazer essa oração com vocês. Eu gostaria de convidar toda a família católica, toda a família espírita, os livres pensadores, você que não professa nenhum credo religioso, mas você crê em Deus, aos irmãos evangélicos de todas as denominações e até mesmo você que é ateu, não crê em Deus, mas você tem o seu coração aberto, a sua mente aberta para o conhecimento, gosta de estudar, gosta de ler, tem a curiosidade de saber as coisas que estão escritas na palavra de Deus, mas não consegue ler sozinho, né? Então, eu quero convidar a todos, em nome de Jesus, a se ajuntar a nós na leitura da Santa Palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor juntos. Feche os teus olhos, faça comigo essa simples oração. Fala comigo assim: Senhor Jesus, nesta hora em que iremos ler a tua santa palavra, ó Senhor, me dá sabedoria e entendimento, meu Deus. Abre o meu coração, a minha mente, para receber em mim mesmo a tua santa palavra. Senhor, faz-me compreender as sagradas letras. Me ensina, me instrui, Senhor, em toda a verdade. A tua palavra é a verdade. Senhor, eu quero saber, eu quero entender as coisas que estão escritas na tua santa palavra. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Eis aí, portanto, se você tem o coração aberto, vontade mesmo de saber as coisas que estão escritas na palavra de Deus, pode ter certeza absoluta que essa oração simples já chegou ao Senhor Jesus. E Ele, nesse exato momento, já está enviando o entendimento, a sabedoria, para que nós possamos compreender a sua santa palavra. Vamos ler a Bíblia Sagrada. Profeta Isaías, perdão, né? Eu disse a vocês no vídeo anterior que está frio aqui em Vitória e o irmão Gilson ainda não foi curado das alergias. Até que o Senhor Jesus tem sustentado a minha vida da cirurgia que nós passamos. Mas a minha alergia continua ainda. Mas vamos perseverar em fazer a leitura da Bíblia.
Isaías capítulo 8, versículo 1 em diante, o título da leitura: A ruína dos reinos de Israel e Síria. Capítulo 8, versículo 1 em diante, diz-nos assim a palavra do Senhor. Disse-me também o Senhor: toma um grande volume e escreve nele, em estilo de homem, e apressando-se ao despojo, apressurou-se à presa. Versículo 1 novamente. Disse-me também o Senhor: toma um grande volume e escreve nele em estilo de homem, apressando-se ao despojo, apressurou-se à presa. Então tomei comigo fiéis testemunhas, a Urias, sacerdote, e a Zacarias, filho de Geberequias, e fui ter com a profetisa. E ela concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: põe-lhe o nome de Maer-Salal-Has-Bas. Novamente aqui o nome aqui, né? Maer-Salal-Has-Bas. Porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. E continuou o Senhor a falar ainda comigo, dizendo: porquanto este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, e com Rezim, e com o filho de Remalias se alegrou. Eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos, e transbordará por todas as suas ribanceiras, e passará a Judá inundando-o, e irá passando por ele, e chegará até ao pescoço, e a extensão de suas asas encherá a largura da sua terra, ó Emanuel. Alvoroçai-vos, ó povos, e sereis quebrantados. Dai ouvidos, todos que sois de longes terras. Versículo 9 novamente. Alvoroçai-vos, ó povos, e sereis quebrantados. Dai ouvidos, todos os que sois de longes terras, cingi-vos e sereis feitos em pedaços. Cingi-vos e sereis feitos em pedaços. Tomai juntamente conselho, e ele será dissipado. Dizei a palavra, e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse com uma forte mão, e me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração, e não temais o seu temor, nem tampouco vos assombreis. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, e seja ele o vosso temor, e seja ele o vosso assombro. Então ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo às duas casas de Israel, de laço e rede aos moradores de Jerusalém. E muitos dentre eles tropeçarão e cairão,
e serão quebrantados e enlaçados e presos. Perdão. Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos, e esperarei ao Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, como sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte de Sião. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? À lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva, e passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que, tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e serão entenebrecidos com ânsias e arrastados para a escuridão. O advento e o poder do Messias, capítulo 9, versículo 1. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicaste esse povo, a alegria lhe aumentastes. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e os vestidos que rolavam no sangue serão queimados e servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Aleluia. Ameaças contra o reino de Israel, versículo 8. O Senhor enviou uma palavra a Jacó, e ela caiu em Israel. E todo este povo o saberá. Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem: os ladrilhos caíram, mas com cantaria tornaremos a edificar.
Cortaram-se as figueiras bravas, mas por cedros as substituiremos. Portanto, o Senhor suscitará contra ele os adversários de Rezim, e instigará os seus inimigos. Pela frente virão os sírios, e por detrás os filisteus, e devorarão a Israel com a boca escancarada. E nem com tudo isto se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Perdão. Versículo 13. Contudo, este povo não se voltou para quem o feria, nem buscou ao Senhor dos exércitos. Pelo que o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco no mesmo dia. O ancião e o varão de respeito é a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são devorados. Pelo que o Senhor não se regozijará com os seus mancebos, e não se compadecerá dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são hipócritas e malfazejos, e toda a boca profere doidices. Com tudo isto, não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Porque a impiedade lavra como um fogo, ela devora as sarças e os espinheiros. Sim, ela se ateará no emaranhado da floresta, e subirão ao alto espessas nuvens de fumo. Por causa da ira do Senhor dos exércitos, a terra se escurecerá, e será o povo como pasto do fogo. Ninguém poupará ao seu irmão. Se cortar da banda direita, ainda terá fome, e se comer da banda esquerda, ainda se não fartará. Cada um comerá a carne de seu braço. Manassés e Efraim. Versículo 21. Manassés a Efraim, e Efraim a Manassés, e ambos eles serão contra Judá. Com tudo isto, não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Capítulo 10, versículo 1. Ai dos que decretam leis injustas, e dos escrivães que escrevem perversidades, para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Mas que fareis, vós outros, no dia da visitação e da assolação, que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória, sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos? Com tudo isto, a sua ira não se apartou, mas ainda está estendida a sua mão. Predição da ruína da Assíria, versículo 5, capítulo 10, versículo 5 em diante, que nos diz assim: Ai da Assíria, a vara da minha ira,
porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Enviá-lo-ei contra uma nação hipócrita e contra o povo do meu furor. Lhe darei ordem para que lhe roube a presa, e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Ainda que ele não cuide assim, nem o seu coração assim o imagine, antes o seu coração intenta destruir e desarraigar não poucas nações. Porque diz: não são meus príncipes todos eles reis? Não é Calno como Carquemes, e não é Ramate como Arpade, e Samaria como Damasco? A minha mão alcançou os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de esculturas eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não o faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Por isso, acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte de Sião e em Jerusalém, então visitarei o fruto do arrogante coração do rei da Assíria e a pompa da altivez dos seus olhos. Porquanto disse: com a força da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou entendido. Eu removi os limites dos povos e roubei os seus tesouros, e como valente abati aos que se sentavam sobre tronos. E achou a minha mão as riquezas dos povos, como a um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra. E não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou murmurasse. Porventura, gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele. Versículo 15, novamente. Porventura, gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que puxa por ela? Como se o bordão movesse aos que o levantam, ou a vara levantasse o que não é pau? Pelo que o Senhor dos exércitos, fará definhar os que entre eles são gordos, e debaixo da sua glória ateará um incêndio como incêndio de fogo. Perdão. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda que abrase e consuma os seus espinheiros e as suas sarças num dia. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até ao corpo, e será como quando desmaia o porta-bandeira. E o resto das árvores da sua floresta serão tão pouco que um menino as poderia contar. E acontecerá naquele dia que os resíduos de Israel e os escapados da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre o que os feriu. Antes se estribarão sobre o Senhor, o Santo de Israel, em verdade. Os resíduos se converterão, sim,
os resíduos de Jacó ao Deus forte. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça. Porque determinada já a destruição, o Senhor Jeová dos exércitos a executará no meio de toda esta terra. Pelo que assim diz o Senhor Jeová dos exércitos: não temas, povo meu, que habitas em Sião. A Assíria, quando te ferir com uma vara, e contra ti levantar o seu bordão à maneira dos egípcios, porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para os consumir. Porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ele um flagelo, como a matança de Midian, como a rocha de Horebe, e como a sua vara sobre o mar, que contra ele se levantará, como sucedeu aos egípcios. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro. Versículo 27 novamente. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Já vem chegando a Aiate, já vai passando por Migron, e em Micmas lança a sua bagagem. Já vão passando, já se alojam em Geba. Já Ramá treme, e Gibeá de Saul vai fugindo. Clama alto com a tua voz, ó filha de Galim. Ouve, ó Laís, ó tu pobre Anatote. Já Madmena se foi. Os moradores de Gebim vão fugindo em bandos. Neste mesmo dia, parará em Nobe, acenará com a sua mão ao monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. Mas eis que o Senhor Jeová dos exércitos desbastará os ramos com violência, e os de alta estatura serão cortados, e os altivos serão abatidos, e cortará com o ferro, versículo 34, e cortará com o ferro a espessura da floresta, e do Líbano cairá pela mão de um poderoso. Louvado seja Deus. Até aqui a leitura da santa palavra do Senhor nosso Deus. Vamos agradecer. Pede sabedoria ao Senhor. Pede entendimento. A maioria do livro de Isaías trata realmente da vinda do Messias. Então, quando você ouve falar de Emanuel, Emanuel é Deus conosco. Quando você ouve falar do ungido do Senhor, está falando de Jesus. Então, essas profecias são todas elas, a maioria delas, a grande maioria, a respeito de Cristo Jesus e do seu poder, do seu reino que se estende sobre toda a terra, um reino espiritual de glória, que o homem natural não consegue ver, não consegue enxergar, mas que reina e domina sobre os corações dos homens. Vamos agradecer a Deus, Santo Deus Todo-Poderoso e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta hora de oração, Senhor meu Deus, eu quero te agradecer por mais esta oportunidade, Pai Santo, Pai querido, que Tu nos concedes, ó Senhor, de estarmos aqui na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
para lermos, Senhor, a tua santa e poderosa palavra. Aleluia! Oh, meu Deus poderoso, tu, Senhor Jesus, aleluia, estás acima de todas as coisas. A tua palavra, Senhor, é o bem mais precioso desta terra. A vida eterna está escondida em suas páginas, nas páginas da santa palavra do Senhor nosso Deus. Ó Pai amado, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço por cada vida, por cada pessoa que está lendo conosco a tua palavra. Eu te peço, meu Deus, faze com que a tua palavra, meu Deus, encontre boa terra em nossas almas, meu Deus, em nossos corações, para que germine, para que cresça, para que produza frutos, meu Deus, dignos de arrependimento, Senhor. Como pregou João Batista lá no deserto da Judéia, às margens do Rio Jordão, meu Deus. Oh, Senhor, que a tua palavra venha produzir em nós frutos para a vida eterna, para a salvação. Como profetizou tu mesmo, Senhor Jesus, como tu profetizaste há 2000 anos atrás, e o Senhor disse, que a boa semente vai encontrar boa terra e vai produzir frutos de até 100 por um, meu Deus. Oh, que coisa maravilhosa! Senhor da glória, perdoa os nossos pecados, perdoa, meu Deus, as nossas faltas, Senhor, as nossas ausências diante de Ti, meu Deus. Vem lavar a nossa alma no Teu sangue poderoso. Vem lavar as nossas vidas, Senhor. Vem lavar as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro. Abençoa as nossas vidas. Abençoa os nossos lares, as nossas famílias. Abençoe as nossas casas, meu Deus. Abençoe a nossa parentela, Senhor, de perto, de longe. Abençoe suas respectivas casas. Pai querido, Deus amado, ser servido, Senhor, e de glorificar o Teu santo nome em nossas vidas, meu Deus, curando, arrancando de nosso meio toda a enfermidade, pelo sangue de Jesus, que é poderoso, que é vivo e verdadeiro, meu Deus. Arranca todo o mal pela raiz, essa enfermidade maligna que veio para a morte, esse mal que está escondido, é no sangue, nos nervos, nos ossos, na coluna, na cabeça, este mal que está escondido, meu Deus, no corpo desta pessoa, essa enfermidade nas pernas, nos braços, essa enfermidade nos olhos, no ouvido, na boca, na língua, na garganta. Queima, Jesus, e repreende, eu te peço, meu Deus. Arranca todo o mal pela raiz, Senhor. Ó Deus, Jeová, arranca todo o mal pela raiz, meu Deus. Senhor da glória. Tu és o Senhor. A tua palavra nos diz, aqui mesmo no profeta Isaías que estamos lendo, a tua palavra nos diz que o Senhor tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ti, Senhor Jesus, e pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Ó, pelo teu sangue poderoso, vem sarar nossas enfermidades, nos nossos lares, nas nossas famílias. Arranca todo o mal, meu Deus, pelo sangue de Jesus, que é poderoso, que é vivo e verdadeiro. Ó Deus maravilhoso e forte, Senhor da glória, repreende, meu Deus, esse espírito de contenda nesse lar, nessa família,
que coloca briga entre o casal, que coloca briga dos filhos contra os pais, dos pais contra os filhos. Repreende, ó Deus, o sangue de Jesus tem poder para amarrar esse demônio de briga, de contenda, esse demônio assassino que quer destruir esse lar, esta família. Amarra toda a força do diabo agora, Jesus, e joga por terra, meu Senhor. Repreende todo o mal, esse espírito do vício, da bebida alcoólica, do cigarro, das drogas, dos tóxicos, da prostituição, do adultério, dos jogos de rede, dos jogos de azar, dos jogos de internet, esse vício na tela do computador, na tela do celular. Senhor, repreende esse espírito maligno de engano e toda distração, meu Deus, do inferno, produzida sobre a face da terra, para nos fazer desviar a atenção, meu Deus, daquilo que verdadeiramente importa, que é a vida eterna, que é a nossa salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Oh, meu Deus! Amarra toda a força do inimigo e joga por terra agora, Senhor, e desfaz toda a obra do diabo, porque a tua palavra nos diz que o Senhor se manifestou para desfazer as obras do diabo. Meu Deus, tem misericórdia ainda, eu te peço, deste pai de família, desta mãe de família que é chefe também do seu lar, da sua casa, que se encontram desempregados, meu Deus. E tu tens a chave poderosa, tu abres e ninguém fecha, tu fechas e ninguém pode abrir, Senhor. Oh, Senhor Jesus, tem misericórdia desse pai de família, desta mãe de família. Abre a porta do bom emprego, do bom salário, do bom ganho, Senhor, para que estes possam levar para junto de seus filhos, para dentro de suas casas, o sustento cotidiano. Ó Pai amado, assim abençoe as nossas vidas. Guarda as nossas almas, meu Deus, em verdadeira justiça e santidade, até aquele grande e glorioso dia, Senhor, em que tu has de vir para nos buscar. Seja nas nuvens do céu com poder e grande glória, ou seja, meu Deus, quando vieres nos despedir desta vida. Ah, Senhor Jesus, bendito é o teu santo nome. Assim conserva as nossas vidas, meu Deus. Nos guarda, nos livra de todo mal, de todo perigo, de toda tentação, Senhor. Livra as nossas almas, meu Deus, do pecado que tão de perto nos rodeia, Senhor Jesus. Livra as nossas almas, o teu sangue tem poder, Senhor, para guardar as nossas vidas. Não nos desampares, eu te peço, meu Senhor. Não nos deixes sós durante a nossa jornada, a nossa peregrinação sobre a face dessa terra, mas sê conosco a tua mão poderosa para nos abençoar, meu Deus. Não retires de sobre nós o teu Santo Espírito, mas assim nos abençoe o Senhor, com a bênção maravilhosa da salvação e da vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É a oração que eu faço a ti, ó Deus Jeová, Senhor Deus de Abraão, Senhor Deus de Isaque, Senhor Deus de Israel. É a oração que eu faço a ti, ó Deus, meu Pai do céu, no poderoso nome de Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus, louvado seja Deus. Eis aí, ouvintes, seguidores do YouTube
e também do Facebook, a leitura da Palavra de Deus. Graças a Deus por mais esta oportunidade. Esse vídeo vai ficar salvo aqui na minha linha do tempo, para que você possa assistir novamente, quantas vezes você julgar necessário, ler e reler a Palavra de Deus, até que cheguemos à exata compreensão das coisas que o Senhor quer falar conosco. Acima aqui, na minha linha do tempo, está um link que vai te direcionar para a nossa página lá no YouTube. Os vídeos que você não encontrar aqui, você vai encontrar lá no YouTube, certo? Você não vai perder nenhuma vírgula da leitura da Palavra de Deus. Enquanto o Senhor Deus nos der vida e saúde, nós estaremos aqui em nome de Jesus para fazer esta obra excelente diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a todos. Você que ainda não leu o Novo Testamento, nós começamos a ler a Bíblia o ano passado. A gente sempre começa a leitura da Bíblia pelo Novo Testamento. Então eu convido você a ir lá na minha página no YouTube, onde é mais fácil, você rolar a barra de rolagem até ao vídeo de número 1, que é o Evangelho de São Mateus, capítulo 1 também. Leiam o Novo Testamento de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é o Evangelho da salvação de nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.